meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ajudar vocês a fazer a atividade da semana 1 do PET volume 3. A questão número 1, ela traz uma notícia, vamos dar uma olhada aqui, olha. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares. A gente só tem um pedacinho aqui só para vocês relembrarem do gênero notícia. A letra A pede para marcar com X as características do gênero notícia. Então, pode ser que tenha uma, duas, três ou que todas as alternativas estejam corretas. A primeira opção fala, a estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Aqui está perguntando sobre o gênero e não sobre a notícia daqui de cima. Então, volta lá no post do Instagram que eu fiz sobre notícia, dá uma olhada nas características e vê se é isso mesmo, se é o título, se é o lead, se é o corpo da notícia. Aqui não fala que é somente essas estruturas, que pode ser que tenham outras, ou pode ser que não exista alguma dessas. Então, dá uma olhada na matéria antes, tá bom? A segunda alternativa. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Lembrando que descritivo é aquilo que vai te trazer detalhes sobre uma coisa, que narrativo vai contar uma história. Então pensa aí, a notícia é uma história de alguma coisa cheia de detalhes, que traz informação? Se for, você marca essa alternativa, tá bom? A próxima, a circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Cuidado com a palavra somente. Se é somente, você tem que excluir todos os outros meios. Isso é verdade? A notícia ela vai estar só em revistas e jornais? A gente não vai encontrar a notícia em mais nenhum outro lugar? Pensa sobre isso daí. A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Se for, marca essa alternativa também, tá bom? Letra B. Qual foi o tempo verbal empregado na notícia? Quando pergunta de tempo verbal, você tem que me colocar aí se é passado, se é presente, se é futuro, futuro do pretérito. Foca primeiro na parte do passado, presente e futuro. Pensa na notícia. A notícia está te contando de uma coisa que já aconteceu há muito tempo, que é recente, que está acontecendo agora, ou está te contando sobre uma coisa que ainda vai acontecer? Letra C. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Então pensa aí, se você colocou que o verbo ele está no passado, que efeito que isso gera? Se for presente, se for futuro, o que uma notícia vai te contar? Você tem que saber das características para poder pensar no tempo verbal. Sabendo do tempo verbal, pensa como que esse tempo verbal vai me ajudar aqui a entender essa notícia. Agora vamos para a questão número 2. A questão número 2 pede para a gente ler esses dois textos. Primeiro texto. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraíma, fronteira de Roraima com a Venezuela, na manhã deste sábado 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido, supostamente por venezuelanos, em um assalto na tarde de sexta-feira. Moradores ouvidos pela TV Imperial contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados que moravam em tendas nas ruas de Pacaraíma. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Esse é o texto 1. Agora vamos ler o texto 2. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraíma. O conflito começou após comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos.
Grupo de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas e integrada por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos que foi supostamente cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. O comerciante teve R$ 23 mil roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Bom, os dois textos eles falam sobre uma mesma situação. Um comerciante ele foi assaltado supostamente por venezuelanos. Os dois textos falam isso. O que tem de diferente? Vamos olhar visualmente para o texto 1 e para o texto 2. O texto 1 ele traz o título, ele traz um subtítulo e aí ele vem com toda a notícia. O texto 2 ele só traz o título e já começa a notícia. No texto 1 tem poucas informações externas, né? Fala que informações foram obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record, mas não tem muitas informações de outras pessoas. No texto 2, a gente tem informação, olha, segundo a Força Tarefa Logística, e te conta aqui que essa Força Tarefa Logística fala que traz mais dados sobre a pessoa que foi agredida, quanto que ele teve roubado, fala que ele está internado. O primeiro texto ele é um pouco mais raso, ele te traz poucas informações. O segundo texto ele é um pouco mais aprofundado, ele traz informações de outras pessoas, né? Ele traz aí, ó, segundo Força Tarefa, na primeira só moradores ouvidos. Que moradores são esses? A gente não sabe quem são. Como que tá no texto 1 o comerciante que foi agredido? A gente não sabe. No texto 2, a informação ela é mais aprofundada. A letra A está perguntando qual o fato noticiado no texto 1. Se atentem aos títulos dos textos. O título número 1 é diferente do título do texto número 2. Eles estão falando sobre a mesma situação, só que de pontos de vista diferentes. Olha só, brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. O foco aqui está na expulsão feita pelos brasileiros. No texto 2, venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Você não sabe por quê, só olhando o título. Você descobre isso no texto. Mas isso já gera uma diferença, porque o título é aquilo que apresenta para a gente o texto. Então, pensem nisso para responder a letra A e a letra B, os fatos noticiados aí no texto 1 e no texto 2. Letra C, o que diferencia os dois textos? Se você respondeu a letra A e a letra B, tá facinho responder a letra C. Letra D. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Por quê? Você vai pensar aí na explicação que eu dei sobre os dois textos. O que vai te gerar mais confiabilidade? Você saber de informações obtidas por uma televisão que entrevistou moradores e você não sabe que moradores são esses, que foi apresentado no texto 1, ou no texto 2, que te fala sobre força-tarefa, te traz informações sobre a pessoa que foi agredida. A letra A pergunta onde e quando aconteceu o fato noticiado. Então, vocês vão contar aqui para mim onde e quando aconteceu o fato. Qual que é o fato? A declaração de emergência fitossanitária. Então, me conta aí onde e quando aconteceu essa declaração de emergência fitossanitária. Dá uma olhada no primeiro parágrafo da notícia, tá bom? Letra B. Onde e quando a notícia foi publicada? Eu quero saber aonde que saiu essa notícia e quando que foi a publicação da notícia. Letra C. O que motivou a declaração de estado de emergência nos estados citados acima? O que gerou
o que provocou, por qual motivo que foi necessária a declaração desse estado de emergência. Essa é a resposta da letra C. Letra D. A que outro texto o autor recorreu para fomentar a notícia? O que ele quer dizer com essa palavra fomentar? Ele quer que você coloque aí no texto, na sua resposta, o que o autor usou para comprovar, para dar autoridade para aquilo que ele está falando. Ele está falando aí sobre a publicação do estado de emergência. Qual texto que ele olhou para poder falar que ocorreu de fato essa publicação, essa declaração de estado de emergência? Essa vai ser a resposta da letra D. A número 4, ela pede para você comparar o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responder mais algumas questões. O texto da atividade anterior, você já sabe que fala sobre a nuvem de gafanhotos e sobre a declaração da emergência sanitária, fitossanitária. O texto 2 é uma tirinha bem curta, que traz aí o Armandinho, que é esse menininho de cabelo azul, que sempre está discutindo, né? Ele faz umas reflexões aí que são um pouco comuns para os meninos da idade dele. Aqui ele está conversando com uma pessoa adulta, né? A gente vê só as pernas dessa pessoa e do lado tem aí um sapinho que vai reagindo de acordo com a conversa deles. Então, vamos lá, ó. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito, porque eles podem atacar lavouras. E com o tanto de agrotóxico que é usado nesse país. Então aqui a gente tem o momento do Armandinho. Vamos ver as questões. Ó. O que os dois textos têm em comum? Volta no texto anterior, olha o texto do Armandinho. Qual é o assunto que eles falam? Sobre o que os dois textos estão discutindo aí? Coloca a sua resposta aí. Na letra B, preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? Volta lá no texto, nas duas últimas linhas do texto, traz aí a preocupação das autoridades. Pensa no que é essa preocupação e pensa no que o Armandinho fala. As falas do Armandinho são bem curtas, então vai ser muito fácil responder essa questão. E aí acabou a atividade, vai só até o número 4, terminou as atividades da semana 1. Se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, né, que eu posso te ajudar, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.